E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco sobre essa lista de detratores que vazou do governo Bolsonaro. Então solta a vinheta! Não vai ter vinheta porque o editor tava na lista e daí dessa forma ele não pode fazer vinheta. Então, gurizada, antes de mais nada, lembrá-los que na descrição do vídeo estão todas as minhas redes sociais e também formas de vocês apoiarem o canal financeiramente. Ajude o canal com o botãozinho aqui, seja membro, ou no PicPay transferência direta, ou assinatura mensal dos brothers do PicPay. Melhor pra ganhar o cashback, pô, vou meter o Renan ali, vou pensar no Renan ali, porque o Renan é um cara brother, o Renan ali fala os bagulho ali, e o YouTube desmonetiza os vídeos do Renan em vários momentos e tal, então eu vou dar dinheiro pra ele. Ajude o canal que menos cresce no Brasil a continuar crescendo pouco. Buenas, se vocês chegaram até aqui, provavelmente você sabe o que aconteceu. Uma matéria da UOL do Rubens Valente, da qual ele diz que teve acesso a um relatório do governo que separa grupos de 81 jornalistas e influenciadores. Então, o governo Bolsonaro, mediante alguma empresa ali que o governo contrata, né? Ela vai e cartografa a classificação e cartográfica classifica os influenciadores. Sejam eles detratores, neutros, informativos e favoráveis. Então eles botam três ali. Ele bota assim, o contrário total, o que informa, mas é neutro, e o que só fala bem do governo. Além disso, essa agência também, ela no relatório entregue para o governo, ela mostra formas que o governo pode lidar com esses influenciadores. Então, por exemplo, numa pessoa ali, neutro informativo, que dá uma informação errada, entra em contato com ele, esclarece a informação. Num detrator, tu vai ali e diz que tá errado, né? Ele ensina, né? Uma agência, então o governo federal contrata uma agência que ensina mais ou menos o próprio governo federal a se comportar perante esses influencers. E jornalistas, obviamente. Vou contar um segredo para vocês. É normal acompanhar publicações, isso faz parte da comunicação. Tu acompanha publicações aí e o órgão, o governo federal também, um órgão como qualquer outro, porque acompanhando as informações, tu consegue tirar uma febre de como tá o teu governo, tirando uma febre de como tá o teu governo, tu sabe como se posicionar nas redes sociais, mais assim, mais assado. Então essa cartografia, esse mapeamento de o que estão falando do governo faz parte, tá? O que aconteceu de mais nisso tudo? E por que estão falando tanto nisso tudo? Porque além de ter mapeado os jornalistas e influenciadores, ele também categoriza, como eu falei anteriormente. Então a categorização por parte de um governo federal, isso já é um pouco grave. E daí a galera, obviamente, foi: Bolsonaro, fora Bolsonaro! Bolsonaro, autoritário, Bolsonaro! Bolsonaro! Dentro dessa classificação do Bolsonaro é muito curioso que do nome do lado do nome de cada um dizia por que ele seria contrário, favorável ou neutro. Em várias inferências sobre o Paulo Guedes. Então isso mostra talvez o quanto o governo Bolsonaro está preocupado com a imagem do Paulo Guedes, no sentido de ser um ministro que até agora prometeu e não cumpriu nada, né? Então ele é um dos alicerces liberais do governo Bolsonaro, se não o principal alicerce do governo Bolsonaro, e o dia que ele caiu, acho que é o último pá de cal na estrutura maior do governo, tá? A segunda maior estrutura do governo seria uma pessoa que ninguém fala muito, que é a Damares, que ela seria a parte moral do governo. Mas o dia que o Paulo Guedes cair, enfim, é uma das pás de cal. E daí, essa levantamento dos jornalistas fala muito sobre o Paulo Guedes, como alguns exemplos que eu vou dizer aqui. Por exemplo, o próprio autor da coluna, o Rubens Valente, ele tá como detrator. E o que essa tabela diz dele, ó? Diz o levantamento, utiliza as redes de maneira informativa na maioria das vezes. Já criticou o ministro da Economia em mais de uma ocasião. Daí ele bota uma aspas que o próprio Rubens teria falado. Paulo Guedes sobre a pandemia, o que era uma maldição acabou virando uma bênção, porque supostamente as exportações do país aumentaram. Uma bênção, 29 mil mortos. E daí tem Felipe Neto, tem a Natália Rodrigues, que seria a Nath Finanças, né? Jones Manuel. E daí também tem neutros informativos, né? Cristina Lobo, Mônica Bergamo, Marcelo Lins, Otávio Guedes. Enfim, a matéria vai ficar aqui embaixo para vocês verem. O que eu quero falar disso tudo é o quê? Então, um aparato do Estado classifica influenciadores e jornalistas, e isso pegou mal. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Isso sempre foi feito.
Sempre foi feito. E não estou aliviando o governo Bolsonaro, mas uma ideia de que a comunicação do governo sempre tenta atuar com a sociedade de alguma forma, e a gente tem um exemplo clássico da Dilma Bolada, que era um perfil aí nos Facebook, Twitter da vida, que ficava satirizando a Dilma, mas era sempre uma satirização positiva. Tanto que esse cara chegou a ganhar dinheiro pra isso. Então essa prática de tu pagar um influenciador pra levantar o teu governo, tá? Ela não é de hoje. Ah, Renan, tu tá falando do PT, o PT, o PT, o PT. Tu tá equiparando tudo, tá usando a velha carta, o PT? É isso, Renan? Claro que não, seus boca aberta. Agora ficou aquela franjinha meio emo assim, ó. Dizer. Claro que não. A questão nisso tudo é... O fato do PT já ter feito isso mostra como funciona a realpolitik. O que é realpolitik? É a política dos bastidores, cara. E na política dos bastidores, isso é mais do que comum. Isso é comum, falar palavrão é comum, que eu me lembro que na época ficaram pegando no pé do Lula porque ele falou palavrão. Meu, isso é mais do que comum, tá? A gente tem que começar a entender que isso é comum, ponto. Ah, então você está passando pano para os caras. Aí que tá o problema. O fato de ser comum internamente dentro do governo ali, seus assessores, é uma coisa. O fato disso vazar que é o problema, e isso é perigosíssimo vazando. E não perigoso pro governo, é perigoso pro governo também, porque isso pode servir de alguma forma pra desmanchar e desgastar um pouco o governo, óbvio que sim, é perigoso pro governo, mas é muito mais perigoso pras pessoas citadas. Ou imagina, daqui a pouco tá ali a Nath Finanças, a Sabrina ali do Tese 11, daqui a pouco esses rostos começam a ficar conhecidos, do Jones Manuel, daqui a pouco essa galera é agredida na rua. É agredida na rua. E a justificativa vai ser essa. Ah, esses são os detratores do governo. Percebem como isso, tu delimitar quem é detrator e deixar a informação vazar, porque uma coisa é tu ter internamente, pra tu agir politicamente, isso acontece, tá? Agora, tu deixar vazar essa informação, vocês entendem o quão perigoso é isso? Vocês entendem como, ao deixar vazar essa informação dos detratores, tu tá colocando em risco a vida dessas pessoas também? E pra mim esse é o ponto principal, e por isso que deveriam, assim, ó, pegar no pé do Bolsonaro a full. Mas eu já estou prevendo uma nova nota de Rodrigo Maia. Isso aí tá errado, fazemos uma nota de repúdio contra ele. Então já prevejo essa nota de repúdio do governo do Rodrigo Maia, ao invés de uma ação efetiva contra o governo, porque, cara, pega muito mal. E a galera uma parte da galera acha que não, tudo bem, isso é normal. Não, cara, isso é dentro de um princípio fascista, de um estado policialesco que tá correndo atrás, classificando pessoas e pensando ações com essas pessoas. Tudo bem, como eu falei antes, o problema foi ter vazado. No momento que vaza, daí sim tem que bater no governo até cansar, porque não é possível uma coisa assim. Daqui a pouco uma dessas pessoas se ferra e a culpa vai ser de quem? E a culpa vai ser... Vai lá, Bolsonaro. Isso aí não é culpa minha, tá ok? Quem agrediu que é o culpado, tá ok? Óbvio que agrediu o culpado, mas vocês entendem como se fomenta essa raiva contra esses influencers e jornalistas aí? Tá? Meu coração. Hoje eu me irritei. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui embaixo a opinião de vocês sobre o assunto. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo. E quando a pandemia acabar, me dar um abraço, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!